Esse tema hoje que nós vamos falar de uma seguidora, achei ele super válido, super necessário para a gente estar falando a respeito dessa relação com os pais, né? E os filhos, enquanto a relação ela já encerrou e chegou novas pessoas para essa relação. Vamos começar pelo seguinte. Hoje eu tenho aqui alguns ajudantes, que são os meus bonequinhos sistêmicos, usados nas constelações, e eles vão nos auxiliar hoje aqui a falar um pouquinho sobre essa historinha de como que a criança fica quanto à separação, tá bom? Então aqui, o pai e a mãe, certo? Essa queixa chega muito no consultório para crianças de diferentes idades. Então, eu conto sempre uma historinha para a criança, para que fique mais fácil dela entender essa dinâmica que está por detrás dessa separação, tá bom? Eu vou contar essa historinha para vocês, até às vezes fica legal para vocês contarem para os filhos se tiver uma separação. Acho isso muito válido, informar a criança que os pais estão se separando, que o casal está se separando, né, para que ela não fique perdida. Ontem eu tinha meu pai, ontem eu tinha minha mãe em casa, agora eu não tenho ninguém, como que é? Então vamos lá, eu vou contar essa historinha para vocês e depois a gente começa a debater um pouquinho mais, tá bom? Bom, eu conto o seguinte, seu papai e sua mamãe, eles se conheceram e gostaram muito um do outro, sentiram algo muito forte entre eles e eles começaram a gostar de estar na presença um do outro. E aí eles resolveram se casar, ter um relacionamento entre homem e mulher. Desse amor, dessa relação, surgiu você. Você foi fruto desse amor intenso dos seus pais. Só que com o passar do tempo, o papai e a mamãe, eles passaram a não ficar felizes juntos. Mas não significa que você foi a responsável por isso. Eles apenas têm questões de gente grande que eles precisam de resolver. Mas o importante é você entender que o papai e a mamãe sempre estarão na sua vida, te dando força e te impulsionando para a sua vida. Pai e mãe é dentro do nosso coração. Pai e mãe nunca se separam. Então, não se sinta culpado, você não foi responsável. Eles só viram que longe um do outro, enquanto pessoas, eles eram mais felizes. E aí, dependendo da situação, eu vou acrescentando alguns outros elementos para que a criança possa entender melhor, né, sobre isso. Bom, quando se separa, é uma coisa que para nós iniciarmos nós precisamos entender e internalizar. Quem está separando é o homem e a mulher. Pai e mãe nunca se separam. Isso é aonde tem a maior dificuldade com lidar com essa separação, porque o casal ele leva o lado pessoal, né, do sentimento amoroso para essa relação com o filho. E aí fica cada um num canto. A mãe fica daqui, o pai fica daqui e a criança fica no meio, totalmente perdida, totalmente sem saber em quem ela pode amar. A criança, ela é 50% da mãe e 50% do pai. E quando a mãe impede que o filho chegue até o pai, ela está fazendo com que ele negue 50% dele. E se o pai impede que o filho chegue até a mãe, ele está pedindo para o filho matar 50% dele. Então, olha como é pesado para uma criança ter que lidar com tudo isso. Minha mãe fala que meu pai é uma pessoa ruim. Então, eu preciso de matar dentro de mim algo que é muito poderoso. Então, eu não me permito chegar até meu pai por honra à minha mãe.
Porque se eu for, minha mãe pode ficar chateada comigo, minha mãe vai ficar triste comigo, e eu não quero causar isso para ela. Então a criança, o que ela faz? Ela bloqueia o pai da vida dela. Pai e mãe, gente, são funções. Eu sou mãe, né? E eu tenho a função, né, de ser mãe. Mas eu sou Neiriane, eu sou pessoa, eu sou profissional, eu sou amiga. E dentro de todas essas características, eu sou a mãe. A mãe, a função materna, o que que é? É dar amor, é dar aconchego, é dar carinho. É todo aquele acolhimento que a mãe proporciona. E a função pai é levar o filho para a vida. Fazer com que vá, tá tudo certo. Você é capaz, eu confio que eu e sua mãe te demos o necessário para você ir para sua vida. Olha quando a mãe impede de ir para o pai, o filho às vezes se torna o queridinho, o filhinho da mamãe, porque não tem a permissão e não tem levar para a vida, né? Não tem o impulsionamento para a vida. Então, papais e mamães, o que nós precisamos entender? Nós temos uma função paterna, uma função materna e um filho que é dessa relação. Esses pais não devem nunca se separar. O casal não deu certo, a relação entre homem e mulher não deu certo, ok, não precisa de forçar, mas uma coisa é essencial, a relação familiar precisa de dar certo, estarem juntos, a mãe trazer uma imagem positiva do pai, que ele é um bom pai, que ele é o homem que deu, que possibilitou ela ser mãe, porque se não fosse por ele, ela não teria essa criança, você não existiria, certo? Porque olha só, se fosse qualquer outro homem, não seria essa criança. Então, graças a esse homem e da possibilidade que ele te deu, é que vocês podem ter esse filho. É muito lindo isso, né? E olha que interessante. Vou contar uma questão pessoal minha. Eu também tenho uma filha, também com a relação entre o relacionamento entre homem e mulher, também não, ele está separado. E um certo dia, a Clara, ela tem 3 anos. Então ela é muito apegada a mim, ela não... onde ela ia, eu tinha que estar junto, onde eu ia, ela tinha que estar junto, era uma relação muito junta. E um certo dia, a Clara achou uma foto do pai e chegou pra mim e falou: mamãe, olha aqui o papai, dá um beijo nele. E eu peguei essa foto, dei um beijo e falei: filha, a mamãe coloca o papai dentro do meu coração. Ele é uma pessoa importante, porque graças a ele, a mamãe tem você. Faça o mesmo, coloque ele dentro do seu coração. Ela pegou essa foto, beijou e colocou no coraçãozinho dela. E aí eu disse pra ela: tá tudo bem, você pode gostar dele, você tem ele na sua vida. A mamãe te permite ter essa relação com ele. E depois disso, por incrível que pareça, ela começou a querer ir dormir na casa do pai, a passar mais tempo com o pai, e eu achei isso muito legal, né? Então os filhos, quando os pais bloqueiam essa ida, eles ficam perdidos. Aí às vezes pode surgir uma questão de hiperatividade, alguma questão da doença, né? Porque meus pais, eles vão olhar pra mim quantas vezes eu estiver doente, quantas vezes eu apresentar algum tipo de trabalho, aí sim meus pais podem olhar pra mim. Quando entra novos companheiros, é importante, eu já atendi muito mães que ficam com ciúme, né, da companheira, não permite porque tem uma mulher lá, ou o pai não permite porque tem um homem lá. Gente, ela nunca vai ocupar o seu espaço. O espaço de mãe é seu. O espaço de pai é seu. Ela vai vir como uma pessoa para acrescentar, mas jamais aquela função vai ser ocupada por ela. Então é importante que o pai permita que o filho também goste do companheiro da mãe e que a mãe permita que o filho goste da companheira do pai. Como fazer isso? É um trabalho muito interno. Entender que você está ali
Porque é importante, você tem o seu lugar, você é quem gerou aquela criança e que a outra pessoa não vai te tirá-la. Ela vai estar ali para acrescentar algo. E a gente tem que pensar também em quanto essas relações ficam doentias, né? Que a criança não pode amar mais ninguém, que a criança não pode ter contato com ninguém. Então é muito algo, primeira coisa que nós precisamos estruturar esses companheiros, né? A gente está falando de hierarquia. Quanto é o primeiro relacionamento, o relacionamento é a segunda ordem do amor, é a hierarquia. Deixa eu explicar ela. Quem chega primeiro tem preferência, né, em relação aos que chegam demais. Então, por exemplo, quem tem preferência, o casal ou o filho na relação? O casal. O casal veio primeiro para que depois viesse o filho. Então, o casal precisa de dar essa atenção para esse relacionamento, precisa de cuidar desse relacionamento para que ele possa cuidar do filho. Quando tem outros companheiros, o filho passa a ter prioridade em relação ao relacionamento. Porque quem chegou primeiro? Os filhos. Então, o que erra muito, que às vezes é mais difícil, é porque a pessoa que chegou depois não respeita o espaço da que veio primeiro. Ela é a segunda esposa. Ela é a segunda, você foi a primeira. E só porque você foi a primeira é que hoje ela pode estar com essa pessoa. Você permitiu, né, que, no caso aqui, né, a gente tá falando dessa companheira. Essa companheira, ela deve ser muito grata à primeira, porque ela permitiu com que eles estivessem juntos hoje e pudessem construir essa relação. Então, gente, é muito difícil quando a gente vê, às vezes, a gente não vê essa estrutura bonitinha na família. Vê isso daqui, ó. Deixa eu pôr aqui atrás. E a criança perdida aqui no meio. Pra onde eu vou? Se eu for pra cá, eu vou magoar esses aqui. Se eu vier pra cá, eu magoo esses aqui. E eu? Quanto que vai ser olhado pro sentimento da criança? Quanto que a criança vai ser vista como a necessidade, como a prioridade dessa relação? Porque essa relação aqui, a prioridade deve ser quem? A criança. Então, papai e mamãe com o filho, essa é a relação. E aí depois vem os outros companheiros e as outras relações. A função é sua. Ela não vai tirar o seu lugar, ele não vai tirar o seu lugar, até porque pode ser trabalhado, não precisa de estar junto, não precisa de fazer churrasco junto, mas é ter internamente a permissão de que, vá meu filho, tá tudo bem, você gostar do companheiro, você gostar da companheira do seu pai, a mamãe vai ficar bem, né? E evitar, às vezes, joguinhos. Perguntar pra criança, seu pai tava com alguém, tinha alguém lá, como que era? Porque a criança, ela fica o quê? Como um comunicador entre essas partes. E é muito pesado. Gente, é muito pesado. Eu atendo, assim, adolescentes, crianças que trazem essa questão como uma coisa, assim, de muita angústia, né? Porque eles se sentem, às vezes, na obrigação de ter que agradar um ou outro. E quando não consegue, às vezes não, né? A maioria das vezes se sente culpado e responsável por toda aquela relação. Então, papais e mamães, vamos dar um lugar de honra para essa pessoa que te possibilitou a estar com o seu filho hoje. Não é amar no sentimento carnal, é o amar enquanto ser humano e enquanto gratidão por ter possibilitado ter os seus filhos hoje com vocês. É graças a essas pessoas que o seu filho existe. Então é muita honra, muito respeito e respeitando sempre o lugar dos que veio primeiro e do que veio depois, tá bom? Entender que os filhos têm prioridade em relação ao segundo casamento, porque isso traz uma ordem e um acolhimento para as relações, tá bom? Bom, essa foi uma explicação através do olhar sistêmico e espero que tenha esclarecido as dúvidas. Tchau, tchau!
modelo, né, de uma fala sistêmica que pode estar auxiliando também a resolver essas questões. Falas que ou você pode falar para o seu filho pessoalmente, ou você pode trabalhar mentalmente, que também a energia vai ficar legal ali para aquele momento, né? Vamos pegar o exemplo da mamãe falando para o filho, tá bom? Querida filha, eu te liberto e te abençoo de quaisquer expectativas que eu tenha criado sobre você. Você não é uma extensão minha. Você é apenas uma criança com as suas vontades, com os seus sonhos, e eles são seus. Eu te liberto e te abençoo para você estar com o seu pai. Eu ficarei bem. Você tem a permissão para amar o seu pai. O que houve entre eu e ele, isso é coisa de adulto. Você apenas seja uma criança, viva a sua vida e ame e esteja com seu pai. Do restante, cuido eu. E aí, pode fazer adaptações, pode falar um pouquinho mais dessa relação e dessa libertação que essa criança recebeu em relação à expectativa, às vontades da mãe, que às vezes é transferida para a filha, tá bom? Então é isso, é apenas uma sugestão aí para vocês estarem trabalhando.